Acho que é um dinheiro que o Santos pode aproveitar em outras contratações, ou pode aproveitar lá. Até porque me parece que o São Paulo não está muito satisfeito com o que está vendo lá no Santos. Tem jogador que chegou 10 quilos acima do peso. O quê? O cara pode engordar 10 quilos. Eu li isso no jornal hoje. O quê? 10 quilos? 10 quilos nas festas? Não foi mencionado? Eles não preferiram não dizer o nome do Rodrigo. Mencionam as posições. Parece que 2 zagueiros. Como é que o cara ganha 10 quilos? Um bem jovem, um meio-campista e um atacante. É inadmissível. São os caras que chegaram acima do peso. Eu não estou falando que eu tô utilizando, mas é inadmissível um atleta profissional de futebol ganhar 10 quilos mas olha só, agora nas férias de fim de ano. Não, pelo amor de Deus mesmo. Um cara cerveja é um negócio aí que faz com que o cara 80 quilos. E o que tem de jogador que adora uma 80 para cerveja. 90 é 10%, cara. É um pouquinho mais. De 80 para 90? Não pode, Flavinho. Não, também acho que não pode. Atleta não, mas a gente, eu engordo 10 quilos acima do 10 quilos não, mas 10 não tem condição. Se a 1 quilo, 2 quilos, vai ser até... Ó, eu pra Até 3 conseguir ganhar quilos 10 quilos, eu preciso tomar um monte de coisa, Pascoal. O quê? Pô, pra ganhar 10 quilos não é assim não, o cara precisa fazer o rabanada e... Precisa fazer um esforço. Se você comer o que eu como, você ganha em uma semana. Ah, não ganha, Sormani. Não Vem ganha. na minha que você vai ver. ganha. Você quer ganhar 10 quilos? Sabe o que é difícil, Eu te Sormani? arrumo um jeitinho Não, vou pra te você ganhar falar. 10 Sabe o que é difícil? Um Anda jogador comigo profissional... uma semana, sai comigo uma semana, você vai ver. Não, mas é verdade. Sormani, é difícil um jogador ganhar isso. É claro, ele pode subir aí o percentual de gordura, ele pode engordar uns 3, 4 ou até 5 quilos, mas 10 quilos é Acho que absurdo. 3, 4 quilos tá Porque de bom tamanho. o atleta, ele tem um metabolismo muito acelerado, porque ele treina intensamente durante todo o dia. O metabolismo... Então, mas é que tá, mesmo assim, Flavinho, Não pode parar. ele pode estar retido com relação a líquidos, mas, por exemplo, o atleta, pelo fato dele ter um metabolismo acelerado, pelo fato de fazer esforço físico diariamente, em 2 períodos, isso faz com que o metabolismo do cara seja acelerado. Um atleta mais velho, Então você ele está treinando tende a 2 ter uma períodos, até diminuição. domingo treinou 2 Então, períodos. o atleta quando ele vai... E já esboçou o time, hein? Quando ele vai ficando mais velho, o atleta ele tende a diminuir essa intensidade do metabolismo. Tanto é que aí o cara tem mais dificuldade para perder peso, para entrar em forma e tudo mais. Mas 10 quilos é O absurdo. cara precisa fazer força. Não, é absurdo. Qual é o Santos que o time do Santos que tem aí uma... O Savoy é Eu não vou falar. Savoy, abração pra você. Tá Savoy é parceiraço. Savoy é danado. O time que ele esboçou foi Vanderlei, Vitor Ferraz, o Luiz Felipe, o Kaique Rocha, que é um zagueiro da base, muito provavelmente por causa dessa história do zagueiro aí acima do peso. Jovem, ou é o Luiz Felipe, Não, o Luiz tá jogando, né? o Lucas Veríssimo, perdão. Ou Ou é o Gustavo Lucas Henrique. Veríssimo, ou é o Gustavo Henrique. Como ele falou que é um zagueiro jovem, dá a entender que é o Lucas Veríssimo. Não, É o que tá no jornal, mais hein, jovem. gente? Tô falando já Gustavo tá Henrique dizendo é o mais que tá no jovem. jornal. O mais jovem ali é o Lucas Veríssimo. E na lateral esquerda ele colocou o Ourinho, que é o jogador da base que disputou o último Ourinho jogou na campeonato Ponte Preta. Na Ponte Preta, na Série B. E era campo, ponta ele esquerda, colocou o Ourinho. Pituca, ele colocou o Pituca, o Sanches e o Jean Mota. E na frente ele colocou Derlis Gonzalez, o menino lá, o Felipe Cardoso. Cardoso, Felipe né? Cardoso veio da Ponte E na Preta. esquerda o Bruno Henrique. Esse foi o time que ele montou. Chegou a treinar com 3 zagueiros também. Ele gosta de jogar com 3 zagueiros Exatamente. para liberar os laterais. Chegou a treinar também com 3 zagueiros. Enfim, foi o time que ele esboçou. Lembrando que o Santos joga contra o Corinthians na Arena do Corinthians nesse final de semana, no domingo, amistoso, programado para abertura de temporada das duas equipes que não ficaram no Brasil se preparando. O Santos na Vila Belmiro, o Corinthians em São Paulo. Talvez o Corinthians não tenha o Mauro Bocelli por ter essa obrigação de viajar para o México, mas os outros jogadores estarão à disposição do treinador do Corinthians. Eu acho que é um bom aperitivo para a gente medir a temperatura de Santos e Corinthians nesse início de temporada. E o caso do Bruno Henrique é um caso que precisa ser resolvido. Se vai topar ou não os 27 milhões e 2 jogadores, um em definitivo e outro emprestado. Até para você ajudar o trabalho do treinador. Se você vai negociar o Bruno Henrique, que negocie de uma vez. Avisa logo. Para o técnico poder montar o time sem ele. Ele já esboçou um time com o Bruno Henrique jogando. Tá O Bruno Henrique joga. Escuta, o Bruno Henrique vai ficar ou vai embora? Então se desocupa a moita de uma vez. Ele até pode montar. Eu acho que assim, o treinador ele pode montar o time com a interrogação. Por enquanto tá lá. Tá no elenco, não tá resolvido, tá lá. A leitura que o treinador vai ter de fazer depois, e aí é que a gente vai medir a capacidade dele, é de, com esse preenchimento, conseguir manter o padrão, mesmo com o cara que não esteja naquele nível no momento. Esteja, não é esteja, é esteja. Esteja? Não. Você já fez preenchimento? Preenchimento do quê? Labial.
preenchimento. Massa encefálica. Ei, vai. Já acabou de falar, não? Acabou de falar? Pascoal, já acabou de falar? Posso falar pra ele. Tem uma outra... Você já tá de pijama aí quer falar no ouvido do Flávio, vai pegar mal. Tem uma outra informação aí que pro Santos eu acho que será legal, cara. O senhor não tá muito bem essa semana, não. O Santos ele acertou recentemente aí na vinda do Sanches aí, porque foi o jogador que mais se destacou. Desses caras que o Santos contratou, foi o que melhor atuou, jogou muito. E o Brian? Não, esse daí foi um fiasco. Foi ridículo a contratação dele, mas enfim. Se o Santos contrata mesmo aí o Pablo Pérez, cara, esse cara na mão do Sampaoli, o cara ia jogar bola. E é uma informação que tá explodindo aí também, né, Sormani? É o Brian Angulo, o centroavante que é do Emelec, e o Pablo Pérez. O Santos já fez uma proposta. O Aguilar, goleiro do Olímpia? Não tô sabendo. Eu fiquei sabendo que o Santos fez uma proposta pelo Martim Campanha. Pelo Campanha, sim. Campanha. Só que aí teve um jornalista paraguaio, conceituado por lá, disse que o Santos também tem interesse, caso não der certo com o Campanha, no Aguilar, que é o goleiro do Olímpia, do Paraguai. Eu confesso que... Por que o Santos tá atrás de goleiro? Eu também não entendo. Porque o Aguilar... O Vanderlei não foi contratado por ninguém. O reserva do Vanderlei não é ruim. Mas o Aguilar e o Campanha... Dizem que o São Paulo tinha dito para as pessoas mais próximas que precisa de um goleiro que saiba jogar melhor jogar com os pés. Ou ele foi informado nos bastidores que tem uma chance do Vanderlei deixar o Santos? E pra onde? O time que poderia contratar o Vanderlei era o São Paulo. Agora, contratou o Thiago Volpe. O próprio Grêmio aí com o Júlio César. Pablo Pérez, xerifão ali na frente da zaga. Pablo Pérez na frente da zaga. Resolve. São os dois jogadores que o Santos quer contratar agora. E o Santos fez uma proposta de $1,5 milhão pelo jogador, que está insatisfeito no Boca e tem chance de virar negócio. Opa, o Pablo Pérez, interessa, hein, gente? Muito bom. Mas o Santos tem um monte de estrangeiro, vai ter que se desfazer de alguns, né? Não, você pode ter quantos você quiser. Na hora do jogo você só pode relacionar 4 ou 5, não é isso? 5. Você pode relacionar. Agora, Pérez... eu acho que o Santos vai se livrar do... O Santos já tem lá o Nogueira, o zagueiro, ele deve ser reemprestado lá para um time da Argentina, provavelmente. E o Copete, eu acho que o Santos vai acabar negociando ele. A gente estava negociando com... Botafogo tinha pedido, no caso do Lindoso. O Lindoso acabou acertando com o Internacional. Aí veio o Goiás tinha pedido também o empréstimo dele, mas o Santos pediu um jogador do Goiás, que é um menino da base, o Goiás disse que não ia abrir mão. O Copete acho que não deve ficar no Santos, entendeu? Agora, aí abre a possibilidade... O Pablo Pérez joga em todos os times do Brasil hoje, na minha visão. Acho muito bom. Todos. Até no Palmeiras ele joga. Até no Palmeiras. Ele é um excelente, ele foi talvez... Aquele meio campo do Boca era muito bom lá, com o Nantes, com o Barco. Mas ele era o central, ele era o cérebro desse meio campo. Os três ali são excelentes. Cérebro, cara. Viu, Flavinho? Não é cérebro. Ele falou cérebro? Cérebro. Enfim. Que é isso, hein, Flavinho? Você tomando aula de português, hein? Que espetáculo, que maravilha. Um homem cerebral. Então por que é celebridade? Enfim, depois você explica, mas enfim. Mas o que eu mais gostava ali era o Nantes. Muito bom. O Pablo Pérez foi o melhor volante da América do Sul nessa temporada que passou, 2018. Se conseguir o Santos, será uma grande... Da América do Sul, não, desculpa. O Bruno Henrique é melhor que ele, tá louco. Nossa, tá maluco. O Pablo Pérez jogou mais. Não, desculpa, melhor que o Bruno Henrique ele não é. Não, melhor que o Bruno Henrique ele não é. Eu acho. Não é. Então você tem que falar, eu acho ele o melhor volante. Você colocou de uma forma... Você também tem que falar que ele foi eleito melhor. Não, mas peraí, eleito ele foi do... Mas se ele foi eleito melhor, melhor lateral esquerdo. Estou falando do melhor jogador da América do Sul. Mas eu posso discordar, por exemplo, você acha que o Modric foi o destaque da Copa? Eu não acho. Tudo bem, mas pra mim foi o Hazard, foi o Mbappé, qualquer um. O Modric não foi. O Modric foi eleito. Não, mas eu posso... Ele foi o melhor jogador. Ele foi o melhor volante. Onde houver fé que eu leve a dúvida. Eu não achei que o Modric foi o melhor, mas eu tenho que falar que ele foi o melhor, porque ele foi eleito, tá lá, melhor do mundo. O Messi foi eleito o melhor da Copa do Mundo 2014. Foi o melhor da Copa. Na Copa de 2014, no Brasil, na América o melhor jogador da Copa foi o Paulo Pérez. Então, mas eu não sou obrigado a concordar com isso. O Bruno Henrique é melhor que ele. Em 2002, qual foi o melhor jogador da Copa do Mundo? Quem é melhor, o Pablo Pérez ou o Bruno Henrique hoje? Bruno Henrique. Agora, fala Bruno Henrique. Agora, só dizer uma coisinha pra você hoje. Mas que eu não... Mas quem elegeu... A briga é boa. Quem elegeu, escolheu o Pablo Pérez como o melhor volante. Pode puxar saco do Boca aí. Mas se você fizer uma enquete, vai ficar pau a pau. Eu acho que dá pra respeitar as duas opiniões. Então tá bom. Os dois se enfrentaram. Quem foi melhor? Boa. Não, mas peraí, era 1 contra 1, era gol a gol? Você tá de brincadeira? Não, os dois se enfrentaram. Os dois se enfrentaram. Ué, você quer melhor embaixo. Deixa eu perguntar pro senhor, quem é melhor, Pablo Pérez ou Bruno Henrique? Pablo Pérez foi melhor que o Bruno Henrique. Flavinho, quem é melhor? Hoje eu contrataria o Pablo Pérez. O senhor... Tá doido.
Pra mim, Bruno Henrique era bom quando jogava na Portuguesa. Bom. Aí tem o recalque. Porque, não, recalque não, Deixa ele era seu bom recalque quando de jogava lado, na Portuguesa. deixa seu ódio pelo Palmeiras de lado começou e julgue de forma a imparcial. cair na carreira, aí... Foi parar no Palmeiras. Tá mal o Bruno Henrique. Jogar o que ele tá jogando e caiu na carreira. Tá O feliz certo. era na Portuguesa, que não tinha nem banana pra colher o o Pablo treino. Pérez, é isso? Eu escolhi o Pablo Pérez. O senhor É difícil. tá pensando, hein? É dureza. Difícil. Empate técnico. Difícil. Não, empate não, tem que... Não, a gente tem que opinar. São dois Eu jogadoraços. acho que o Pablo Pérez tem uma liderança que o Bruno Henrique não tem. Eu acho que bola é muito parecido. Talvez o Bruno Henrique seja até melhor do que o Pablo Pérez. Eu acho tecnicamente bola, melhor. Exato. Mas Tem mais chute. o Pablo Pérez tem uma liderança, Comanda. um comando, E a força. que você tem que avaliar isso também, entendeu? Então, para um time como o Santos hoje, que precisa, talvez para um outro time fosse melhor o Bruno Henrique, mas para o Santos hoje, eu acho que o Pablo Pérez cairia melhor. Pro senhor. Não, eu acho que os artifícios aí, os argumentos do Sormani foram perfeitos. É? Pablo Pérez. O senhor. Ô, Pascoal, eu concordo com tudo que o Sormani disse. Para o Santos, talvez hoje aí o Sampaoli é um técnico estrangeiro, tá chamando esse jogador, é um cara que talvez caiba melhor. Eu só discordo do termo aí falar que o Pablo Pérez hoje é o melhor volante da América do Sul. Não acho. Ele foi Não eleito. acho. Mas é que tá, o Foi Bruno eleito. Henrique, O Pascoal. rapaz não disse que ele é o melhor, disse que ele foi eleito. Ó, Duro conversar com o mano, parece que você conversa com- tecnicamente, pera aí, a opinião agora é minha. Só um minutinho. Tecnicamente, o Como Bruno isso? Henrique é superior. O Bruno Henrique é um cara que tem um remate, um chute ali de fora da área mais importante do que o do Pablo. Remate não, arremate. Não, remate. Isso é nada bola. Arremate. Vocês são muito É teóricos. arremate, Arremate. Ele arrematou. É não é lógico, arrematou. arremate. Chutar uma bola, irmão. Arremate. Chega aí, Ó, você o que dá rematou, bola, ele você deu que joga com um uma remo bola. na cabeça. É a mesma coisa o cara que Ele pega deu e com um fala... remo na cabeça dele. Vocês chegam com esse papinho, a volância, vocês usam esse termo. Desculpa, Não, eu sou da bola, irmão. Eu não falo sou da isso. bola. Eu Então o não negócio é o falo seguinte, ó. Chute de fora da área, Bruno Henrique é melhor, é um cara mais técnico, é um cara que... dentro de campo, por mais que o Sormani diga, mas ele não tem a liderança que tem o Pablo Pérez, mas o Pablo Pérez dentro do Boca, ele tem um significado muito importante. O Bruno Henrique também dentro do Palmeiras, ele só não precisa exercer ele é o tanto essa capitão do liderança Palmeiras, né? pelo fato de ter o Felipe Melo. O Felipe Melo, mesmo não estando com a tarja de capitão, é um cara que simboliza hoje em dia. Mas tem mais Felipe jogador. Melo, tem Edu Dracena. Exato, então o Bruno Henrique ele não precisa aflorar nele esse espírito de liderança, mas ele é um líder do time também, capitão do Não, time. eu acho que quando você analisa um jogador, você tem que analisar tudo isso. Tudo é o pacote. É quando você analisa o jogador. Acabaram as férias, ele chegou no peso. Quantos anos tem o Pablo Como Pérez? tem um jogo? 32. 33. É, 33. É mais velho. Chega no jogo, ele tem liderança. Chega no jogo, ele tem a capacidade de mudar o time em campo. Ele dá o 100% o Sabe? tempo todo. Não é só tecnicamente com a bola no pé. É importante, claro que isso é importante, óbvio. Mas acho que tem aí há componentes que você tem que levar em consideração. Experiência quando você hoje, tá- conjunto, o Pablo Puxa Pérez, vida, até são que acho enfim o a Bruno gente Henrique conseguiu um falar de mas não 3 quer. ou 4 Mas contratações ninguém está que o dizendo Santos assim pode que fazer. o Pablo Pérez está aqui e o Bruno Henrique nenhuma. está aqui embaixo. São dois caras que jogaram futebol nivelado. Só que o final do ano para o Pablo Pérez foi melhor que o do Bruno Henrique, né? Chegou uma final não de acho, Libertadores, o embate dos dois ele levou a melhor. Ele decidiu praticamente Ele jogo. faz um gol contra o Pô, Palmeiras. e tem aquele Não, ele não faz o bate-boca gol, ele dele dá o com Mas o quem Felipe levou a melhor Melo. contra o Palmeiras não foi Lembra o Pablo disso? Pérez, foi o Foi Benedetto. ele que fez? Não, ele dá o passe pro Benedetto. Que ele ganha a jogada no meio-campo sozinho, que ele enfia Não, pro Benedetto. não, foi contra o Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro. Ô, O Cruzeiro foi ele, que ele Ô, recebe na Passicani, verdade. e tem aquele bate-boca cara a cara, olho no olho com o Felipe Melo lá na Bomboneira. Lembra disso, não? Eu tô dizendo Pablo que assim, Pérez, ele. o Pablo Pérez nos dois jogos jogou demais. Demais, né? Então no embate Bruno Henrique e Pablo Pérez, se é o que pode caracterizar quem foi melhor no ano passado. Basta analisar, por exemplo, Pascoal. Eu vou chamar fato o do comercial, Bruno vamos Henrique- acabar com o bem chamar o rápido, comercial. então. Vamos lá. O Bruno Henrique, todo mundo coloca aí o Dudu como injustiçado por não ter ido para a seleção. Eu acho, pela concorrência que o Dudu tem, que não cabe hoje a presença dele na seleção brasileira. Do Bruno Henrique cabe. Esse sim pode se dizer injustiçado. Os dois, eu acho que os dois. O Mano Menezes já falou. Os dois o cabem. Tite já falou algumas vezes a respeito dele. Então. Que não levou por uma circunstância ou por outra, mas que pode levar a qualquer momento para testá-lo, vê-lo jogando com a Mas camisa da o seleção problema do brasileira. Bruno Henrique é que ele nunca. Não, ele jogou no Corinthians, mas não com o Mano. Ele jogou no O Mano? Corinthians. Jogou com o Mano. Ele chegou a jogar Não, com o Mano o Mano Menezes. não. Com o Tite. Com o Tite Jogou não. também, jogou também. O Bruno Henrique jogou com o Tite? Jogou, Não, foi Bruno campeão Henrique, fique brasileiro. tranquilo. Fique tranquilo que você vai Campeão ser brasileiro em convocado. 2015 com o Tite. Tá, porque pro Tite colocar alguém pra seleção, ou ele tem que ter jogado ter sido jogador dele, ou gaúcho. Sim.
O gaúcho. O Neymar não é gaúcho e Ah, nem mas tão aí pouco também. jogou com ele. Mas aí... A nossa? Não, olha, eu vou te contar uma coisa. Ele não O Richarlison, convoca o Neymar, o Firmino, Firmino. olha, Aí, a Firmino é gaúcho, jogou com o Tite? Também deplorável. Gabriel Jesus não é gaúcho. Vamos pro não jogou- intervalo comercial. A segunda-feira do Mano está deplorável. Sobrou pra Deplorável você. essa sua camisa horrorosa. Pijaminha. Olha, A gente vai pro Pijama, intervalo banana comercial de e pijama. volta Tá já ridículo. aqui no Fox Sports Rádio. que festa. Tem Trata Palmeiras de tomate ainda pra do gente elefante. falar, tem São Paulo, tem muita Mostrar coisa. a tromba. Tem o Vasco da Gama que tá apresentando Ok. reforços. Grêmio Internacional, a Não só na gente cor, volta já já. Deixa o Pascoal falar aqui, meu Deus do céu.